Anne Desirê Lopes de Souza Marques. Nome de artista. Ela gosta de chamar ela de Anne. Vamos estar orando, que Deus possa estar abençoando ela. Ficou um pouco nervosa, coitada, mas se não ficar nervosa, não é ela. Também, Senhor Deus, nosso Pai, queremos te louvar mais uma vez, te adorar o teu nome, Pai querido. Já te louvamos, Senhor Deus, através de louvores, das ofertas, Pai. Mas agora também vem, Senhor Deus, a parte principal que é, Senhor Deus, a palavra, é onde o Senhor vai falar mais ainda com a gente, Pai. Que o Senhor possa estar agora falando no coração dela, Senhor Deus. Como já falou ontem, já falou hoje, Pai querido. Que o Senhor possa estar usando, que ela venha ser o canal, Senhor Deus, para que o Senhor venha falar através dela e é na sua igreja que precisa ouvir, Pai. Nós precisamos ouvir aquilo que, Senhor Deus, é para ser ouvido, Senhor Deus. Deus, tira todo o nervosismo, Senhor Deus, acalma o coração dela, Senhor Deus, e vem ministrar a palavra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer, Pai. Te louvamos pela vida dela, que o Senhor venha abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém, Deus. A paz, irmãos. Estou muito alegre de estar aqui novamente, nervosa como sempre, mas esse nervosismo é bom, porque me faz lembrar do quanto que eu ainda preciso do Senhor, do quanto que eu ainda preciso ser aperfeiçoada, do quanto que eu preciso do Espírito Santo. Bom, nós estamos falando sobre avivamento na quarta-feira e tem sido muito edificante para a minha vida e eu espero que hoje também seja para a sua, assim como Deus falou comigo. O tema de hoje é o impacto do avivamento na comunidade. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 4, versículo 32. Atos 4, 32. Amém? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, com grande poder. Os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Amém? Nós temos visto a cada quarta-feira e aprendendo sobre o que é realmente o avivamento. Muitas pessoas acham que o avivamento é pular, é falar em língua, é muito barulho. Muitas pessoas pensam que avivamento é só isso. Mas avivamento é muito mais do que isso. É uma transformação de vida. É quando o Espírito Santo vem morar sobre a sua vida. É algo muito mais profundo, muito mais espiritual do que muita gente conhece. Muitas pessoas falam, mas realmente ainda não vivem o avivamento na sua totalidade. Muitas pessoas têm vivido o avivamento em apenas alguma área da sua vida, mas não conseguem viver em outra. E infelizmente, irmãos, isso não é avivamento. O avivamento vindo do Senhor, ele transforma toda a sua vida. Assim como nós temos aprendido a cada quarta-feira, é necessário uma vida de renúncia. Assim como para você estar aqui nessa noite, você precisou renunciar a algo para estar aqui. Para você receber o avivamento é necessário uma vida de renúncia,
uma vida transformada pelo Espírito Santo. E o primeiro ponto que eu queria conversar, né? Vamos dizer assim, conversar, que eu acho que eu fico mais à vontade, para a gente poder conversar, é sobre a unidade da igreja primitiva. A unidade que todas essas pessoas tinham depois do avivamento, depois de Atos 2. Nessa época existiam já muitos cristãos, muitos cristãos já nessa época. Muitos de outros lugares, com outras línguas, outras culturas, cada um com seu pensamento, sua criação. Mas o Espírito Santo fez com que eles se tornassem um só pensamento, um só coração. O avivamento do Senhor chegou até aquele povo, a ponto de que todas essas pessoas de diferentes lugares se tornassem um só coração e um só pensamento. Assim como nós aqui somos pessoas completamente diferentes, com criações diferentes, histórias de vidas diferentes, a palavra de Deus nos ensina que nós podemos nos tornar um só corpo, um só coração, uma só mente. E João diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E é examinando as escrituras que a gente consegue alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. O Espírito Santo alcançou todas essas vidas para que eles se tornassem um. Foi através desse avivamento que eles viveram naquela época. Esse avivamento ainda continua disponível para as nossas vidas hoje. Assim como foi na vida deles, esse avivamento continua disponível para todos nós. Mas para que haja um avivamento no coletivo, é necessário um avivamento no individual. É necessário uma vida de oração, uma vida de renúncia. É necessário uma vida de oração, uma vida de relacionamento com o Senhor. Às vezes a gente fala sobre avivamento imaginando algo muito grande, algo grande em escala de pessoas. Mas o grande avivamento começa por pequenas pessoas. Começa por aquele que se dispôs. Começa através de um. Começa, irmãos, através de uma pessoa. O avivamento vem para todos nós, mas para que ele se torne coletivo, é necessário que nós entendamos e tenhamos o nosso avivamento pessoal. Na minha vida com Deus, na minha vida particular com o Senhor. A gente às vezes anseia em ver algo da parte do Senhor. Achar que um culto diferente já é avivamento. O culto que você pulou, o culto que você achou que o louvor estava lindo, o culto que você chorou. É maravilhoso a presença do Senhor, mas o avivamento é muito mais do que isso. O avivamento te segue durante a semana. O avivamento consome o teu espírito. O avivamento queima dentro de você. O avivamento não morre. O avivamento não é só um culto, não é só um dia. Mas o avivamento é o Espírito Santo em nós, ardendo todos os dias, todos os dias. Isso é avivamento. Eu espero que vocês também queiram, tanto quanto eu quero, poder estar com o Senhor todo dia e queimar todos os dias e continuar com essa fome e sede da palavra que só o Espírito Santo traz. Eu escrevi muitas coisas. E o último tópico da ministração, eu não sabia muito o que escrever. E é engraçado como que Deus ministra na minha vida em particular, porque
muitas coisas ele deixa para falar assim, na hora. E foi chegando aqui que muitas das dúvidas que eu tinha sobre hoje, ele esclareceu. Não foi através de louvor, não foi através de palavra. É só a voz dele. Só a voz dele. Às vezes a gente quer saber as coisas, mas ele sabe a hora certa de todas as coisas. E ele me fez lembrar de um culto que eu não queria vir. Era uma quarta-feira. Eu estava muito cansada. E a pessoa que vinha comigo disse que não ia, em cima da hora. E eu vim, irmãos, murmurando, porque eu não queria estar. Não queria vir, estava cansada. Estava cansada e vim, irmãos. Andando pela avenida com o Ramon. E eu vim, poxa, eu estou tão cansada. Poxa, eu queria ter ficado em casa. Poxa, por que ela não falou que ela não ia, que eu também não ia? E eu vim, irmãos, assim mesmo, murmurando. Essa avenida todinha. Era uma quarta-feira. Quem ministrou aqui nessa quarta-feira foi o Aluan. E foi um dos dias em que Deus mais falou comigo nessa igreja. Exatamente no dia que eu não queria vir. Foi um dos dias em que eu mais senti a presença do Senhor. Foi um dos dias que eu me lembro com mais paixão. Exatamente o dia que eu não queria. Que eu realmente não queria vir. Mas eu vim, irmãos, por obediência eu vim. E tive que voltar pedindo perdão ao Senhor, porque eu vim reclamando, né? Eu vim murmurando. Eu voltei pedindo perdão e agradecendo. Mas sabe, muitas vezes a gente deixa outras coisas falar mais no nosso coração. Às vezes até o cansaço. Às vezes o dia a dia faz a gente correr e seguir. A vida está nos distraindo o tempo todo. Mas o nosso alvo é Cristo. A nossa vida terrena é passageira, nada disso aqui vai. Nós não vamos levar nada. Nada disso aqui. Nada. E como foi importante estar aqui naquele lugar. Estar aqui na igreja naquele dia. Aquela palavra me fez prosseguir muitos e muitos dias. Aquela palavra me alimentou espiritualmente durante muito tempo. E o avivamento do Senhor é assim. Falando no nosso coração todos os dias. Não é um dia. Não é um momento. É todo dia a presença do Espírito Santo em nós. Assim como aquela igreja conseguiu se tornar uma, nós também podemos nos tornar um em Cristo. Nós também podemos ter um só pensamento, um só coração em Cristo, nos tornando o corpo de Cristo. Esse versículo exatamente é a resposta da oração de Jesus. Eu queria que vocês abrissem em João 17, 21. João 17, 21. Vou ler aqui o 20. 17, versículo 20. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos.
eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Essa foi uma oração de Jesus. E ela se cumpriu em Atos 4. E tem se cumprido na minha e na sua vida. A oração que Cristo fez para que nós nos tornássemos um nele, assim como ele é um no Pai. Essa oração continua refletindo nas nossas vidas. O outro ponto que eu queria dividir com vocês é sobre a generosidade da igreja primitiva. No versículo 32, ela fala assim: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Era uma igreja onde não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Não havia nenhuma necessidade na vida de nenhum deles. Porque aquele que possuía, vendia tudo quanto tinha e dividia com quem não tinha. O avivamento do Espírito Santo transformou essas vidas de tal forma que eles aprenderam a ministrar generosidade na vida do próximo. Eles aprenderam o desapego. Nenhum deles tinha apego em nada que fosse material. Nada era mais importante do que continuar levando a palavra do Senhor. Nada era mais importante do que cuidar do seu próximo. Era um corpo, um grupo de pessoas assim como nós hoje, onde nenhum deles tinha uma necessidade. Muitas vezes nós estamos sentados do lado de uma pessoa e não conhecemos a necessidade dela. Muitas vezes há uma pessoa sentada do seu lado precisando de algo que você tem. Muitas vezes nem é material. Muitas vezes a pessoa que está do seu lado precisa de algo que nem é material, mas é algo que você pode ministrar sobre a vida dela. E Deus falou muito isso comigo. Porque ser avivado é sim adorar o Senhor, ter uma vida de renúncia, mas é sim amar o meu próximo, cuidar daquele que está ao meu lado, que caminha comigo, aquele que também luta as mesmas lutas que eu luto, aquele que também persevera no dia mal, aquele que também está ali em oração, aquele que caminha lado a lado comigo, ano após ano, no mesmo corpo. Isso também é avivamento. Cuidar do meu próximo. Às vezes a gente vem, a correria faz a gente, às vezes, passar despercebido. Às vezes a gente não conseguiu nem perguntar para a pessoa do nosso lado: você teve um bom dia hoje? Mas avivamento é isso. O Espírito Santo transforma as nossas vidas de tal maneira que a gente consiga realmente amar o próximo como Jesus amou. Ter um amor sem limites, um amor que não se explica, um amor que não cobra. A Bíblia não conta mais sobre essa parte da igreja aqui nesse capítulo. Se todo mundo era rico, se todo mundo morreu pobre. Mas conta que ninguém tinha necessidade de nada, que nunca faltou nada, que todos eles cuidaram uns dos outros. E é exatamente isso que eu comentei.
Às vezes a gente corre atrás de coisas que nós não vamos levar. Às vezes a gente corre atrás de coisas que não nos acompanham. Mas que a gente possa correr atrás do alvo que é Cristo. Que a gente possa correr atrás do que é celestial. Correr atrás do que é do reino dos céus. Correr atrás do que nós vamos carregar. Eu descobri algo que a gente pode levar para o céu. Eu descobri algo, porque a gente sempre fala que quando morrer não vai levar nada. Sempre ouvi muitas pessoas dizerem: quando você morrer você não vai levar nada. E eu descobri algo que eu posso levar para o céu, irmãos. E é algo que mudou a minha vida. Porque eu percebi que nós podemos levar almas. Que nós podemos levar, sim, muitas pessoas. Que nós podemos levar o nosso vizinho. Que nós podemos levar muitas almas ao Senhor. Para que elas também herdem o reino dos céus. Se alguém te disser que você não leva nada, eu digo para você, você leva sim, você leva almas a Cristo. Você leva as pessoas junto com você. O reino não foi criado para isso. Nada disso aqui é em vão, irmãos. Ninguém veio à terra passear. Ninguém veio à terra ser feliz. Nós viemos cumprir a palavra do Senhor. Nós viemos conhecer o reino dos céus. Nós viemos conhecer a Cristo e declarar o grande avivamento do Senhor. Nós estamos aqui para ser a palavra do Senhor. Hoje, para você estar aqui, alguém orou. Hoje, para você estar aqui, alguém renunciou a alguma coisa. E é a palavra de Deus se cumprindo. O avivamento tem passado durante muitas e muitas gerações. Vem seguindo. O Espírito Santo tem alcançado muitas e muitas vidas. No versículo 33 fala: com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre eles. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar. E é exatamente essa missão que nós temos. O avivamento que veio sobre eles está sobre nós. O poder que estava sobre eles está acessível à sua vida. A graça, a maravilhosa graça que estava sobre a vida deles, está sobre a sua vida, para que você também pregue e testemunhe da ressurreição de Cristo. A igreja se tornou um instrumento de transformação social. Muitas vezes a gente vem para o culto, ouve a palavra e volta para casa. Ouve a palavra e volta para casa. Quando que a gente vai começar a viver a palavra, a colocar em prática a palavra, a fazer o reino de Deus se tornar vivo? Quando a gente vai começar a viver tudo que a gente fala? Quando que esse avivamento vai se tornar visível na sua vida? Quando as pessoas vão olhar para você e querer o que você tem? Quando eles vão olhar para você e falar: nossa, ele mudou. Eu vim para essa igreja porque um dia eu olhei para alguém. Eu olhei para alguém e quis ter a maravilhosa presença que ela tinha. Eu quis carregar exatamente o que ela carregava. Eu olhei para ela um dia e falei: que igreja é essa? Que Deus é esse que ela serve? Que ela transborda a alegria do Senhor, que ela transborda o Espírito Santo. E é exatamente
o que eu quero transbordar na vida das pessoas. É exatamente o que eu quero para a minha vida. Esse avivamento visível, esse avivamento quase palpável de alguém que não é perfeito, mas alguém que busca, alguém que procura. O último ponto dessa palavra é o testemunho poderoso da igreja para o mundo. Esse é o último tópico que eu pensei em trazer. Muitos exemplos de pessoas que impactaram gerações, muitas pessoas que impactaram nações, muitas pessoas que impactaram lugares e pessoas. Nós todos conhecemos grandes nomes do meio cristão. Eu poderia citar vários aqui. Nós temos o Billy Graham, Charles Spurgeon, Paul Young-Cho. Muitos nomes. Temos referências brasileiras. Luciano Subirá, Luiz Hermínio. Tantas e tantas referências, irmãos. Eu tinha muitos exemplos que eu queria trazer para vocês, de pessoas avivadas que levaram o reino do Senhor, de igrejas que unidas transformaram um lugar, transformaram a cidade, transformaram completamente toda aquela cidade. Mas Deus tocou no meu coração para que você lembrasse de referências muito mais próximas. A gente tem buscado exemplos de homens grandiosos, graças a Deus nós temos. Mas eu quero que você busque uma referência mais próxima. Eu quero que você busque uma referência que você pode andar com ela. Deus tocou no meu coração. Por que a gente busca tão longe? Eu citei essa pessoa, que eu olhava para ela e via o Espírito Santo nela. E eu tive a oportunidade de caminhar lado a lado com ela, irmãos. Foi muito mais maravilhoso do que o testemunho do Luciano Subirá. Caminhar com o meu pastor e a minha pastora, não é porque eles estão aqui, não. Mas caminhar com eles edifica muito mais a minha vida do que um livro do Charles Spurgeon. Ser ministrada pela palavra do Aluan é muito mais maravilhoso do que ouvir as histórias do Paul Young-Cho. A gente tem buscado referências longe, irmãos, longe. É bom ter referências, mas eu quero que você busque uma referência do reino mais próximo de você, uma pessoa que você possa caminhar junto. Porque, em nome de Jesus, eu creio que nós vamos mudar toda a realidade, não só da nossa igreja, mas do nosso bairro. Porque eu creio numa igreja que se posiciona. Eu creio numa igreja, num povo que se levanta pelo Espírito Santo. A gente tem buscado pessoas para seguir, pessoas para se inspirar, palavras que vão edificar a sua vida. Irmãos, às vezes a pessoa que te edifica não sabe nem ler, mas a vida dela te edifica muito mais do que muitos livros que você leu a vida toda. Tem pessoas, exemplos de cristãos dessa geração que edificam muito mais a sua vida do que toda uma vida de leitura, de experiências que você não viu. Então, irmãos, ande com quem é referência. Seja você a referência de alguém, irmãos. Porque todos nós somos referência, irmãos. Todos nós somos referências. Vocês precisam escolher se vocês querem ser referências boas ou ruins. Mas todos nós somos referência.
nós somos olhados, nós somos admirados por pessoas que às vezes nós não conhecemos, mas você é referência no seu lugar de trabalho, no seu bairro, na sua casa, no mercado, em qualquer lugar que você esteja. Tem pessoas olhando para a sua vida. Seja uma referência de Cristo, seja uma referência do avivamento. Seja você essa pessoa que se levanta de forma diferente, de forma ousada pelo Espírito Santo. Não espere que outros orem, não esperem que outros clamem, não esperem que as pedras clamem você. Levante-se você, seja você a voz dessa nação, seja você a voz no seu trabalho, seja você a voz do teu bairro. Pregue, irmãos, pregue em tempo, em fora de tempo, pregue em qualquer lugar, incomode o inferno, faça você queimar no coração dos outros aquilo que um dia você viu, aquilo que um dia queimou no seu coração, aquele fogo que não se apaga, aquela paixão pelo Espírito Santo. Esse é o avivamento, é isso que você precisa carregar. Mostrar que ninguém é perfeito, mas que nós temos Cristo que é perfeito, que através dele nós aperfeiçoamos as nossas falhas todos os dias. Através de Cristo e do Espírito Santo nós nos rendemos todo dia. Nós vamos falhar, irmãos, é inevitável, nós vamos errar. Eu queria dizer para você que não, mas nós vamos errar. Mas é Cristo em nós. Cristo, a obra de Cristo em nós. Não espere ser perfeito para se levantar. Não espere tudo estar encaixado para você começar a buscar. Não espere, irmãos. Seja você o transformador do lugar onde você está. Seja você a imagem de Cristo que muitos vão conhecer. Muitos que não leem a Bíblia vão ler Cristo através da sua vida. Muitos do que não ouviram falar vão conhecer a Cristo através de você. Porque o avivamento é transformador. Avivamento não é barulho. Avivamento não é falar em língua, até porque Satanás fala em língua, demônios falam em língua. Avivamento não é só isso. Avivamento é transformação. Avivamento é mudança de atitude, mudança de postura, mudança de mentalidade, irmãos. Mentalidade. Receba o avivamento do Senhor todo dia. Todo dia, clame ao Senhor. Peça ao Senhor, em que área, Senhor, que o Senhor quer trabalhar na minha vida. Em que área, Senhor? Fique de pé. Se coloque nessa noite na presença do Senhor. Não espere que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça. Não espere que alguém ore por você. Clame você hoje pela presença do Espírito Santo. Clame ao Cristo vivo, que vai te ouvir. Para que esse avivamento queime no seu coração. Para que possamos impactar as pessoas ao nosso redor. Irmãos, não cai nesse papo de que o avivamento é para a próxima geração. Você ainda está vivo, você ainda está aqui, você ainda tem voz. A geração que clama somos eu e você. O avivamento não é para a próxima geração. O avivamento não é só para os jovens. O avivamento é para todo aquele que respira. É para todo aquele que entende, para todo aquele que crê e que busca o Senhor. Ore comigo nessa hora, em nome de Jesus, com toda a fé do seu coração. Pai, eu clamo a Ti nessa hora, Deus, porque o Teu Espírito Santo é perfeito e ministra sobre nós. Tu és a referência excelente, Jesus.
Tu és a referência perfeita do Cristo vivo. Te adoramos, Senhor. Unimos, ó Deus, o nosso pensamento e o nosso coração nessa hora, Deus. Nós unimos, todos nós, clamando a Ti por esse avivamento, para que possamos, ó Deus, ser a palavra viva do Senhor, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Não para que possamos nos engrandecer, mas para que pessoas sejam salvas, para que vidas sejam rendidas, para que outros alcancem o amor infinito do Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja sobre nós, que a Tua presença queime em nosso coração, que a Sua presença queime todos os dias dentro de nós, que toda paixão pelo Senhor se multiplique, para que possamos transbordar e levar isso a todo lugar quando formos, Pai. Eu te peço, ó Deus, para que possamos ter a responsabilidade de nos posicionar, a responsabilidade de clamar, a responsabilidade de Te buscar, Espírito Santo. A Tua palavra diz que todo aquele que busca, encontra. Pai, nós clamamos a Ti, para que nós encontramos a Ti, Espírito Santo. Clamamos a Ti agora, para que possamos senti-lo, tocá-lo, que Sua presença seja visível nas nossas vidas, para que a Sua presença transforme tudo aquilo que ainda há de necessário sobre nós, Pai. Somos imperfeitos e necessitamos, ó Deus, do Senhor. Mas o Senhor, o Teu Espírito Santo, nos alcança nas áreas mais escuras. O Teu Espírito Santo nos transforma. O Teu Espírito Santo é que nos faz mais parecido com o Senhor. A Tua palavra nos garante que nós seríamos mais parecidos com o Senhor, que nós possamos queimar, ó Deus, por Ti, queimar por Ti, Jesus, que nós possamos ser Seus imitadores, Pai. Estamos aqui, ó Deus, unidas, todos clamamos pelo mesmo objetivo, que é o Seu avivamento. Clamamos, Senhor, porque nós cremos em Ti, cremos que a Sua palavra é viva e verdadeira, cremos que todas as Suas promessas hão de se cumprir, em nome de Jesus, Pai. Receba, Senhor Jesus, nossa adoração, receba o nosso coração, receba a nossa vida de renúncia, Pai. Que todas essas palavras ditas aqui sejam ações no mundo espiritual, sejam ações no mundo natural, que nós possamos começar a viver a palavra do Senhor, a caminhar pela fé, a agir de acordo com a Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos, ó Pai, o nosso desejo de andar mais e mais sobre Sua presença. Nós nos colocamos, Senhor Jesus, rendidos a Ti, ó Pai. Nós cremos que necessitamos, Senhor, do Teu Espírito Santo e clamamos a Ti para que a Sua referência ao